Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você está assistindo aí essa nossa aula, mas eu vou já cumprimentando você, desejando tudo de bom. E estamos aí para mais uma aula, né? Espero que vocês gostem, que vocês acompanhem, que a gente está fazendo aí com o maior carinho, com o maior cuidado, né? Para ser o mais próximo possível do que nas aulas que nós tínhamos, ok? Então vamos lá, vamos para a nossa aula aí. Opa. Ok, vamos lá. Desemprego no campo e na cidade, né? Vamos falar aí desse tema aí. A incorporação de novas tecnologias nos diversos setores da economia constitui um dos fatores responsáveis pelo aumento do que? Desemprego. Atenção para essa palavra, viu? Desemprego estrutural, ok? Então, a tecnologia ela chegou nas empresas. Você vê hoje aí empresas usando aí vários recursos tecnológicos, né? Vocês viram aí durante a pandemia, né? Empresas que tiveram que migrar para a internet para poder sobreviver, né? Fazer a venda online para poder sobreviver, senão teria acabado, não teria como fazer. Então, a tecnologia está presente nas empresas. E o cidadão que vai trabalhar, ou que quer trabalhar numa empresa, ele tem que dominar a tecnologia, ele tem que ter conhecimento, senão não tem espaço para ele, né, nessa empresa, ok? Então vamos continuando aqui. Desemprego estrutural. O que é o desemprego estrutural? Corresponde ao fechamento definitivo de vagas de emprego por causa de inovações tecnológicas nas atividades produtivas. Você quer exemplo disso aqui? Por exemplo, vamos dizer... Ah, tá, vou dar um exemplo aqui. Tem um determinado supermercado em nossa região e alguém estava me falando que lá tinha, por exemplo, vamos dizer que tinha 8 pessoas que varriam o chão, né, desse supermercado, para manter o tempo todo o chão limpinho, né, porque um supermercado onde vende alimento tem que ser as coisas têm que ser limpas mesmo. Então vamos dizer que nesse supermercado tinham 8 pessoas que era só para varrer, né? E esse supermercado, isso aconteceu aqui nesse supermercado. Esse supermercado adquiriu um tipo de um carrinho que ele faz a limpeza, né? Ele tanto varre quanto ele limpa como se fosse uma passada de pano, ele lava o chão. Então esse carrinho, esse equipamento, ele fazia o trabalho de 20, né, de 20 varredores. Então o que acontece? Se a empresa adquiriu esse equipamento, automaticamente o que ela vai fazer? Vai botar todas aquelas pessoas que varriam para onde? Para fora. Então essas pessoas vão ficar desempregadas. Então o que ocorreu com elas? Foi um desemprego que estrutural. Deu para entender aí? Beleza, pois vamos seguir. Como vimos anteriormente, um dos efeitos desse processo foi o aumento do êxodo rural, ou seja, não é só na cidade, gente, que, deixa eu marcar aqui êxodo rural, né? Não é só na cidade que esse fenômeno está acontecendo. No campo, por exemplo, nós temos no campo as chamadas colheitadeiras, né? Já tem colheitadeira para algodão, colheitadeira para soja, colheitadeira para milho, colheitadeira até para cana, né? Uma máquina vai lá e corta, né? A cana bem na raiz, no lugar ideal, onde alguém com facão não cortaria. O trabalho de, por exemplo, 1.000 homens com facão, essa máquina faz, vamos dizer, em um dia ou em 2 dias. Então, para o cara é muito mais interessante comprar essa máquina por R$ 1 milhão do que gastar 5 milhões por ano com salários, né, com direito trabalhista, com FGTS, etc. Então, o cara bota todo mundo para fora e adquire a máquina. E essas pessoas que trabalhavam no campo, elas não têm esperança no campo. Então, elas vêm para a cidade em busca de emprego, onde o processo também já está bem acelerado, né? Esse fenômeno está relacionado, vamos aqui para o texto de novo, né? Esse fenômeno está relacionado à urbanização acelerada e aos problemas infraestruturais, né? E sociais em muitas cidades, como as más condições de moradia, violência e o próprio desemprego. Olha só,
Quando essa pessoa sai do campo, o que ela vai encontrar? Ela vai encontrar problemas infraestruturais, né? Ou seja, será que quando a pessoa vem do interior lá de Sovaco dos Crentes, né? São Pedro da Cacimba Quebrada. Quando o cara vem desse lugar, ele vem para cá, morar em Imperatriz, ele vai para um bairro, ele vai para o centro da cidade, morar no asfalto, ou ele vai morar num bairro onde não tem nada, onde ele vai ter que invadir um terreninho para poder morar, onde não tem nem estrada direito. Ele vai para um lugar onde não tem infraestrutura, né? Então, se ele vai para um lugar onde não tem infraestrutura, então ele vai ter problemas sociais, né? E entre os problemas sociais, nós temos a falta de moradia, né? Ele vai morar num barraco de madeira ou de papelão, ele vai enfrentar, né, ladrões, pessoas que às vezes estão mais lascadas do que ele, tendo que roubar para alimentar o consumo de droga, ou simplesmente para se sustentar, ou ele próprio vai entrar na violência, porque não arruma emprego e não quer, às vezes, não quer passar por um determinado emprego e escolhe virar um marginal, um ladrão, um batedor de carteira, né? E o desemprego, porque ele vem para cá, ele já saiu do campo, né? Porque não tinha emprego, mas ele chega aqui, ele não tem capacitação nenhuma, ele vai encontrar com o quê? Com desemprego novamente. Então, a ocorrência dessa desestabilização tem sido constante nos países do norte. Então, isso, gente, acontece nos países do norte. Você lembra os países do norte que a gente estava mostrando? É a Oceania, né? É o Japão, os Estados Unidos, né? A Europa, isso acontece lá também. Mas aqui no sul, né? Nos países do sul, que é no caso o Brasil, a China, o México, né? Países africanos, todos os países africanos, a coisa é bem pior. Ela é mais o que mais intensa. Se lá ocorre, aqui é bem pior, os quais estão as vias de modernização das atividades agrícolas. Então, a modernização das atividades agrícolas, como eu disse para vocês, quando o campo se enche desses equipamentos, o cidadão vai vir embora para a cidade. Ele não tem capacitação, ele não tem curso, ele não tem mal escola. Aí o que vai acontecer? Ele vai ficar desempregado na cidade, vai pedir esmola ou vai roubar, ou então vai fazer bico, né? Vai fazer o bico que surgir para poder sobreviver, ok? Então vamos para a próxima. Estamos aí com 7 minutos, gente. Essa aula não é muito longa e eu conto com a audiência de vocês. Tecnologias de informação, olha aqui, ó. Informação, microeletrônica e robótica estão sendo cada vez mais incorporadas pelas empresas, indústrias, substituem operários por robôs, bancos substituem funcionários por caixas eletrônicos e pela disponibilização de serviços na internet, entre outras mudanças. Olha o que eu falei para vocês. Informação. O que é informação numa empresa? É, por exemplo, uma empresa que está vendendo no Instagram. A empresa que está vendendo no Instagram, ela está usando a informação, né? Uma rede social, a informação para vender. Desculpa, estava bebendo água aqui para, né, manter a voz. Então, uma empresa que, por exemplo, trabalha com a microeletrônica. O que é a microeletrônica? Você quer um exemplo bem simples? O celular é microeletrônica. Aquelas maquininhas de cartão é microeletrônica. Então, é algo que está presente em muitas empresas, até aqui na nossa cidade, mas é algo que não, até pouco tempo, não abrangia. Por exemplo, se você for no mercadinho, dificilmente o cara da banca vai ter um aparelho, né, para passar cartão. Ele vai vender a dinheiro. Por quê? Porque ele não tem acesso, né? E a robótica, né? A robótica é o que, gente? A robótica são, por exemplo, máquinas que fazem um trabalho que era do ser humano, né? Eu, inclusive, dei o exemplo aqui do varredor, né? Uma espécie de um carrinho que varre, mas ele está junto da robótica, porque ele não é um carrinho. Ele faz o trabalho de um varredor, então, de certa forma, é a robótica também. Então, vamos lá, estão sendo cada vez mais incorporados pelas empresas. Já li isso aqui, né? Então, olha aqui a substituição.
operários por robôs. Eu dei o exemplo aqui do varredor que substituiu 10 varredores no supermercado. Funcionários, né, que são substituídos por caixas eletrônicos, ou seja, ao invés de você ir na boca do caixa para um funcionário te atender, todo o trabalho vai ser feito num caixa eletrônico, né? E o banco deixa de pagar um funcionário e adquire uma máquina que ele descarta quando quiser. E serviços na internet, né? Ou seja, o uso da informação, as redes sociais também. Ok? Então vamos para a próxima. Aqui está aqui um exemplo do desemprego estrutural, né? Você vê que o robô chegou, pegou o funcionáriozinho aqui, e aqui no final da máquina tem um pé na bunda do funcionário, né? Agora, nós, eu, você, se nós estivermos capacitados, nós não vamos levar esse pé na bunda, nós vamos sair daqui, desse lugar, e nós vamos ficar aqui, ó. Que é isso que nós temos que lutar, para nós estarmos aqui. Nós podemos até um dia estar nesse ponto 1, mas o ponto 2 a gente tem que evitar, fazendo o quê? Se capacitando para a gente estar aqui, ó, no ponto 3, ok? A pessoa capacitada, ela não vai levar um pé na bunda, ela vai se adaptar à nova realidade, porque ela tem conhecimento, ela tem capacidade, e ela vai operar a máquina. Ou seja, se você era o varredor, você não vai virar um desempregado, você vai ser o operador da máquina de varrer. Agora, aquele que não estudou, não se capacitou, ele vai, infelizmente, para o desemprego. Ok? Vamos lá para as próximas. Nos países do norte, né, novamente nós estamos usando aqui o termo norte, né, eu já expliquei para vocês, o desemprego nas indústrias também ocorre por causa da transferência de fábricas, né, ou de parte da produção gerada por ela para outros países. Ou seja, vamos aqui para mim. Olha só, vamos dar um exemplo aqui. Vamos dizer um país do norte. Um país do norte, por exemplo, os Estados Unidos. Licença aqui, gente. Delícia. Um país do norte, né, os Estados Unidos. Lá ele tem a fábrica da Ford, né? A fábrica da Ford, a Ford é natural dos Estados Unidos, nasceu lá, foi fundada por Henry Ford. E vamos dizer que eles têm uma fábrica em Detroit, onde era a capital do automóvel, né? Tinha uma fábrica lá, mas os custos eram muito grandes, eles resolveram transferir esse equipamento para o Brasil, né, onde o imposto é menor, onde a mão de obra é mais barata. E o que acontece? Quando eles transferem essa fábrica para cá, não tem como o cara vir dos Estados Unidos trabalhar para cá. Então, aquele americano vai perder o emprego dele. Não interessa se ele é capacitado, mas ele vai perder o emprego dele. Ele não vai estar numa situação igual a maioria dos brasileiros que perde emprego e nunca mais se emprega. Normalmente, ele tem capacidade para arrumar outro emprego no próprio mercado americano. Ok? Então, é isso que está explicando aqui esse trecho. No entanto, a inovação tecnológica também cria novos postos. Olha aí, ó. A inovação tecnológica botou gente que estava desempregado para trabalhar, né? Você quer um exemplo aí? Primeiro vamos falar aqui, depois eu mostro. Nas áreas da informática, né? Na área das telecomunicações, né? Robótica e automação, né? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Vocês querem que eu dê um exemplo para vocês? Um grande exemplo é centenas de pessoas aqui em Imperatriz mesmo, que estavam desempregadas e hoje trabalham em aplicativo, né? O aplicativo é um dos novos empregos que surgiu depois dessa era da informação, né? E quer ver outro entregador? Tem muita gente aí que é entregador, né? Desses aplicativos de entrega aí, estava desempregada, arrumou um emprego. Então, da mesma forma como ela tira emprego, ela também fornece emprego. Agora, você tem que estar capacitado, habilitado para ocupar esses empregos, ok? Vamos aqui, informática, né? Telecomunicação, robótica e automação, gerando novas oportunidades, né? Aqui, ó, novas oportunidades de emprego, e exigindo profissionais mais qualificados, ou seja, o cara que estava desempregado, que era, por exemplo, que era um pedreiro, né? Trabalhava no iFood, mas perdeu o emprego.
ele pode se tornar um motorista de aplicativo, mas ele tem que se qualificar, ele tem que aprender a tratar o cliente, né, que chega no automóvel, tem que aprender a operar o celular, o aplicativo do celular. Então, existe uma capacitação mínima para o cara mudar de emprego, porque não adianta o cara, né, chegar, ser empregado para uma empresa de aplicativo, chega lá, ele está dando patada, ou está contando piada, né? Piada imoral para o cliente, né? Ou falando palavrão igual ele fazia lá no canteiro de obra. Ele tem que se capacitar, ele tem que evoluir para esse novo emprego dele. Senão, ele vai voltar a ficar desempregado, porque ninguém vai querer ele, a empresa do aplicativo vai botar ele para fora. Essa é a tendência. E exigindo profissionais mais qualificados. No entanto, nos países do Sul, muitas pessoas não conseguem atender as novas exigências do mercado, né? Ou seja, é o que eu estou falando, né? As pessoas não querem estudar, as pessoas não querem se capacitar. Aí, quando surge uma oportunidade, elas não estão prontas, né? Um digital, por exemplo, as pessoas que cuidam de contas de Instagram, tem gente que administra conta de Instagram, é uma nova profissão, né? Social media. Mas o cara ele tem que ter um mínimo conhecimento de informática, ele tem que ter um mínimo conhecimento de marketing, senão ele não vai fazer um bom trabalho e ele vai voltar a ficar desempregado. Em razão da falta de qualificação, acabam sobrevivendo de subemprego. Então, esse cara que não sabe, por exemplo, tratar um cliente bem, que entra no seu carro de aplicativo, esse cara que não sabe fazer um marketing na rede social, ele vai perder emprego e ele vai ter que ir vender água na rua, ele vai ter que vender milho, né? Ele vai ter que procurar outra coisa e ainda assim ele tem que se capacitar, porque vai atender o cliente. Então, é difícil, você tem que estar habilitado, né? Com conhecimento, com qualidades, né? Senão você não vai se adequar a emprego nenhum, né? Nem ao subemprego. Vamos seguindo aqui, né? Olha aí aqui está o cara, né, que com todo respeito, mas esse cara aqui, ele optou por isso aqui, porque ele tem alguma identidade, porque gosta de estar na praia, porque gosta de vender chapéu, ou então porque ele não conseguiu realmente se adequar a emprego nenhum, né? Perdeu o emprego, não conseguiu arrumar outro emprego, aí ele teve que se virar nisso aqui. E para fazer isso aqui, ele tem que ser, no mínimo, um cara, né, com uma boa apresentação verbal, falar com as pessoas, conversar, mostrar o produto, dar as qualidades do produto, né? Se não, nem isso, né? E aqui o vendedor de água, né? Aqui o cara tá sem camisa, né? Nós temos vendedores de água aí que veste a paletó e tudo. E nesse aqui o cara também tem que também saber fazer o seu marketing, né? Falar com as pessoas, oferecer, olha a água, freguês, olha, freguesa, freguesa bonita não paga, mas também não leva. Ou seja, o cara tem que chamar atenção para o produto dele e para a pessoa dele, né? Para impressionar e para chamar atenção e para a pessoa consumir, senão ele vai ficar lá e ninguém vai comprar água dele. O cara vai passar, não, esse cara aí é um mal educado, esse cara aí, não sei, até vai ver até um marginal que vai me assaltar. O cara passa direto, né? Então tem todo um trabalho, qualquer área de trabalho, gente, a gente tem que ter um mínimo de capacitação, um mínimo de estrutura emocional, de estrutura psicológica para fazer, senão você vai estar fadado ao fracasso. Não vai dar certo em nada. Ok? Vamos para a próxima aqui. Ok, agora a gente tem um texto aqui, eu vou ampliar aqui para a gente ler, né? Você pode acompanhar no seu livro aqui, ó. Uma pesquisa estimou a escassez de 200 milhões de trabalhadores qualificados no mundo nos próximos 20 anos. Um dos motivos que contribui para esse cenário é a necessidade de cada vez mais mão de obra qualificada, ou seja, em 20 anos, 200 milhões de trabalhadores vão precisar se qualificar para não perder o emprego, né? Aqui, apesar de ainda caminhar passos lentos rumo à indústria 4.0, o tema já desperta muito interesse por aqui. A manufatura avançada representa o renascimento da indústria. Os jovens em formação gostam de novidades e as fábricas voltaram a ter um ambiente
desafiador. O que vejo nos alunos é um interesse crescente em entender essa convergência entre informação, TI, eletrônica e hardware, diz o professor Zaku. Quem conquistar espaço nas fábricas do futuro deverá desenvolver novas habilidades. Será preciso, por exemplo, aprender a trabalhar lado a lado com robôs, né? Colaborativos para aumentar a produtividade. Isso gera espaço para exercer funções mais complexas e criativas. O profissional não será responsável apenas por exercer uma parte específica da linha de montagem, mas todo o processo produtivo. Então, para o cara fazer todo o processo produtivo, ele tem que estar realmente capacitado, né? Ter uma visão multidisciplinar não significa que o conhecimento técnico perdeu importância no currículo. Uma formação acadêmica em engenharia da computação ou mecatrônica é importante, mas não é o suficiente. Então, se você fizer engenharia mecatrônica, ainda assim não é suficiente. Você tem que estar se capacitando, você tem que ter um preparo psicológico para lidar com máquinas e com pessoas, né? As competências aprendidas em uma graduação valem por cada vez menos tempo. Técnica você aprende, mais atitude é algo intrínseco. Resumindo, gente, por exemplo, eu aprendi, deixa eu voltar aqui para mim, eu aprendi na faculdade a dar aula em rede social, a usar o YouTube para dar aula? Não aprendi. Não teve nenhuma disciplina na minha faculdade que me instruiu para isso. Por que eu estou pronto aqui? Eu estou dando aula na rede social, estou usando aqui um programa complexo, que é o OBS Studio. Por que eu estou usando? Porque eu busquei, porque eu não parei, não fiquei preso na escola. Eu tenho outras áreas de atuação, na área da informação, na área da comunicação. E essa minha procura, essa minha busca, hoje está me facilitando dar essa aula aqui para vocês, ok? Vamos passando aqui. Agora vocês estão vendo aqui algo muito interessante. Ó. O cara está fazendo aqui uma comida, né? Uma panqueca numa impressora 3D. É uma panqueca, né? Olha aqui. O cara está fazendo uma comida, que é uma panqueca, numa impressora 3D. É uma panqueca com formas, com desenhos, né? Então, é um negócio muito interessante. Você quer comer uma panqueca com a sua foto. Essa impressora, ela faz sua foto na panqueca e você vai comer lá a panqueca. Tem gosto para tudo, né? Mas o cara vende, o cara está aqui trabalhando, olha aqui, ó. Fazendo a massinha aqui, ó, assando e ao mesmo tempo a máquina moldando o rosto ou desenho que o cara escolheu. Muito interessante, né? Aqui eu trouxe uma lista com 5 profissões do futuro. Vamos ver algumas aqui, ó. Engenheiros de software, né? Software, o que são software, gente? Por exemplo, o Word. O Word é um software, né? Então, o engenheiro que desenvolve software, né? O que ele faz? Cria e faz manutenção de programas de computador em empresas para tornar os processos mais ágeis e eficientes. Ou seja, ele vai criar novos programas. Mecânico de veículos híbridos. O que são veículos híbridos, né? Veículos híbridos são esses que consomem eletricidade, consomem combustível, né? Tudo no mesmo equipamento. E o que esse cara faz? Faz manutenção de veículos híbridos e elétricos. Designer de tecido, né? Avançados. Esse aqui eu não conhecia, eu fui conhecer agora. Desenvolve tecidos inteligentes que podem, por exemplo, regular a temperatura, monitorar a saúde e mudar de cor. Por exemplo, esse tecido, a pessoa está no calor e esse tecido ele vai esfriar. Quando a pessoa está no frio, esse tecido vai aquecer, né? Então, além disso, você pode, por exemplo, apertar uma etiqueta, que puxar a etiqueta na roupa e a camisa que era preta, ela fica branca, né? E assim sucessivamente. Isso aí são as roupas do futuro, né? Você pode ter uma camiseta só, a opção de você vestir ela por várias vezes, não por muitos dias, senão vai ficar fedorenta, né? Mas você pode usar essa camisa muitas vezes, lava ela, usou ela preta na segunda-feira, lavo ela na terça ou na quarta, você usa ela azul, e assim sucessivamente, ok? Técnico em impressão 3D, né? A gente está vendo a panqueca ali na impressora 3D, né? Então, é mais um uso. Controla a impressora capaz de criar, por exemplo, objetos e alimentos em 3D. Especialistas em Big Data, analisa grandes quantidades
de dados orientando tomada de decisões estratégicas na empresa. Então, o cara é um analista de grandes dados. Por isso, Big Data é grandes informações vão passar por ele, ele vai analisar e instruir a empresa. Ok? Ok, gente. Então tá aí, nossa aula está encerrando. Queria agradecer, deixa eu voltar aqui para mim, né? Está encerrando, ficou uma atividade para vocês aí. Queria agradecer a audiência, a participação de todos e queria convidá-los, né, a estarem aqui nas próximas aulas, a curtirem, né? Vocês estão vendo aqui, ó. Vocês estão vendo aqui meus dados no Instagram. Eu estou lá no meu grupo, na minha página do Instagram, verdades.ig. No meu perfil pessoal, xerxx2, no Instagram, e também tem o YouTube. Vem para o meu YouTube aí, convido os amigos para vir para o meu YouTube. Não é só a aula que tem aqui, nós temos também muita novidade, muita notícia, muita diversão também. Ok, gente? Um grande abraço, juízo, até a próxima.